Natal. É uma grande alegria nós estarmos retornando, para estar junto com os irmãos, cultuando a Deus, junto com os irmãos, esses dias que nós estivemos viajando, descansando, revendo a família. É um tempo precioso que Deus nos concedeu, mas também ficamos, como falamos pela manhã, com certeza com saudade dos irmãos. Voltamos, estamos aí juntos, é gostoso chegarmos aqui, vendo o coral louvando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, os irmãos louvando, novos irmãos participando. Sempre é uma grande alegria, um prazer estarmos servindo ao Senhor e vendo que a igreja do Senhor tem caminhado, porque a igreja de fato é do Senhor Jesus. E Deus tem abençoado a sua igreja, Deus tem sustentado e tem fortalecido a sua igreja, e ela tem caminhado a cada dia. Nós louvamos a Deus, pela manhã nós conhecemos novos irmãos, e à noite estamos recebendo outros, que já estávamos também com saudade. É uma grande alegria poder servir ao Senhor, matando saudade do coral também. Não podemos ensaiar, não cantamos, mas se Deus quiser, na próxima vez nós estaremos participando junto com os irmãos. Sente saudade, sim, de verdade, e alegria de estar participando com a igreja do Senhor Jesus. Então, nós louvamos a Deus, agradecemos as orações dos irmãos, por tudo aquilo que os irmãos estiveram intercedendo, orando, pedindo que Deus estivesse nos abençoando, nos levando em paz, também nos trazendo debaixo da sua graça. Queremos mais uma vez parabenizar os nossos oficiais, hoje pela manhã tivemos aí um café delicioso com os oficiais da igreja, os presbíteros, os diáconos, as famílias, um momento muito gostoso de comunhão, de alegria, e nós queremos mais uma vez parabenizar os oficiais da igreja pelo dia dos diáconos, já ocorreu, e também hoje o dia dos presbíteros. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos no ministério que Deus concedeu a cada um de vocês. Que Deus esteja fortalecendo e abençoando nessa nova caminhada. Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 1. Diz a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Capítulo 8, verso 1. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando:
Senhor, salva-nos. Pereceremos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Querido, nós estamos no mês de agosto, mês em que a Igreja Presbiteriana celebra o mês de missões, quando o mês em que Simon chegou ao Brasil, iniciou a sua proclamação do Evangelho, e aí nasceu então a Igreja Presbiteriana. Nesse mês nós vamos trabalhar sobre missões, e nós podemos ver aqui nesse texto Jesus e a sua missão. Pela manhã nós falamos quando Jesus chama os seus discípulos, aqui no capítulo 4, versículo 18, diz que Jesus estava caminhando ao mar da Galileia e viu os dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e Jesus os convida. Depois do versículo 23 diz que Jesus estava percorrendo toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E agora Jesus inicia então o seu sermão, conhecido grande sermão do monte, o sermão que traz algumas preciosidades para as nossas vidas. E é interessante que Jesus diz que, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou, e era a maneira que eles faziam para ensinar assentado, e Jesus estava ensinando ali aquela grande multidão. Versículo 2 diz: e passou a ensiná-los dizendo, e Jesus começa dizendo: bem-aventurado, feliz. E Jesus começa então agora, queridos, a descrever algo totalmente diferente daquilo que é a ideia do mundo, é a mente do homem, aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem acha que de fato é o que vai trazer felicidade. E Jesus começa a descrever totalmente diferente, mostrando que o reino de Deus é diferente daquilo que o homem pensa, daquilo que o homem reflete, daquilo que o homem imagina. Jesus então diz que ele veio trazer o Evangelho do Reino, e ele começa a dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde, aquele que se despiu de si mesmo, aquele que vê em si que não há nada, nenhuma qualidade, nenhum bem, não há algo algum que possa fazer merecimento, que tenha merecimento. E Jesus está dizendo: olha, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele começa a dizer: olha, feliz é aquele que não tem nada, aquele que se deixa de si mesmo, que se esvazia de si mesmo, que reconhece que não produz nada, que não tem nada dentro de si, aquele que não tem nada para oferecer. Ou seja, começa a demonstrar que na ideia humana, no pensamento humano, feliz é aquele que tem alguma coisa, aquele que é capaz. Aí Jesus vai dizendo: olha, felizes são os humildes, ou seja, aquele que abriu, que reconhece que depende totalmente do Senhor. E é a primeira virtude que ele coloca, que ele está dizendo, que é aquele que diz: olha, eu não tenho nada mesmo, eu sou totalmente dependente de Deus, eu necessito totalmente de Deus. E Jesus vai descrevendo: feliz, bem-aventurados que choram. Mas não é feliz aqueles que são alegres? Como pode feliz aqueles que choram? Jesus diz: porque eles serão consolados. Ou seja, Jesus começa a descrever, queridos, aquela multidão, aquilo que o homem achava que não trazia felicidade. Primeiro, aquele que não tem nada, aquele que está vazio de si mesmo. E se ele está vazio de si mesmo, ele pode se encher de Deus. E ele diz: felizes os humildes, felizes os que choram, felizes os que mansos. Os mansos, porque herdarão a terra. Aqueles que de fato abrem mão dos seus direitos, não lutam pelos seus direitos, ou seja, é melhor deixar que o outro possa conseguir, mas eu não estou preocupado, porque eu quero ser feliz diante do Senhor. Feliz aqueles que têm fome e sede de justiça. Vivemos em uma época, na época de Jesus não era diferente, a injustiça sempre esteve presente no meio do ser humano. E Jesus diz que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça,
porque serão fartos. Felizes aqueles que buscam a justiça. Felizes aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Mas ele vai dizer: felizes aqueles que são limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, aqueles que serão perseguidos por causa da justiça. Felizes aqueles que sois quando por minha causa vos injuriarem. Ou seja, Jesus começa então dizendo: olha, a verdadeira felicidade se encontra de uma maneira diferente que o mundo oferece. E ele começa então a trazer esse ensinamento às pessoas. A mensagem do reino de Deus é diferente daquilo que o homem está acostumado a ouvir. E aí Jesus começa a ensinar. A sua missão começa com os seus ensinamentos. E ele vai dizendo: olha, e aí depois de ele dizer tudo isso, o que é feliz, o que é de real felicidade, né? O que de fato pode trazer feliz é aquele que chora, feliz é aquele que é manso, que é puro, que é perseguido, aquele que é humilde de espírito, feliz é aquele que busca no Senhor. E aí ele vai dizer, depois de trazer esse ensinamento, Jesus então começa a dizer: olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E aí Jesus começa a mostrar que a mensagem do reino, a mensagem do evangelho é muito mais profunda do que aquilo que eles estavam acostumados a ouvir. E Jesus começa a tratar. E aí ele começa a tratar da questão do homicídio. Jesus começa a tratar da questão do adultério. Jesus trata do juramento. Jesus fala sobre a vingança. E ele vai mostrando, querido, algo que é muito mais profundo do que aquilo que eles estavam acostumados a viver, aquilo que era acostumado a lei ensinava. E Jesus vai estar dizendo, vai estar mostrando, né, da necessidade de viver diante do Senhor. E ele diz no versículo 27: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou seja, quando eles trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, ela foi apanhada em adultério. Era fato, eles estavam vendo, a mulher estava em adultério, era fácil saber. Mas Jesus está dizendo que não é apenas o ato, mas apenas o olhar com o coração impuro já cometeu o adultério. E ele vai mostrando a intenção do coração, e ele vai dizendo sobre a vingança. Ele diz: olha, vocês aprenderam que lá no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta também a outra. E qualquer que te mandar contigo, tira também a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá-te pede, não volte as costas não te volta as costas ao que deseja que lhes empreste. Ou seja, olho por olho, mas agora Jesus ensina, traz um outro padrão. Jesus mostra uma outra maneira de viver. Eles estão mostrando que a mensagem do reino é muito mais profunda do que aquilo que eles estavam acostumados a viver. A mensagem do reino traz ao coração deles um ensinamento profundo. E aí ele diz no versículo 43: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí ele diz: mas eu vim trazer um ensinamento a vocês. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Mas não é orar para que eles morram, não é orar para que eles sejam destruídos, não é orar para que eles sejam convertidos, que eles sejam transformados. Era muito fácil amar o próximo e odiar o inimigo. Amar quem ama você não é muito difícil, tem um pouquinho de dificuldade às vezes, mas é mais fácil. Mas amar, orar por aqueles que nos perseguem é muito mais difícil. E ele diz: olha, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer sol sobre os maus e sobre os bons, e chuva sobre os justos e sobre os injustos. Você já viu o sol nasce só na casa dos justos? Ou quando o sol nasce, nasce para todo mundo?
Quando chove só na sua casa, que é justo, que é abençoado por Deus, ou chove na casa do vizinho, que de repente é muito ímpio, que blasfema contra Deus. A sua planta, de repente, se você tem um sítio, a sua plantação é só a sua que é abençoada, ou a do vizinho? Às vezes o vizinho vai ser até mais abençoado, né? E ele está dizendo, Deus faz isso, o sol nasce para um, nasce para o outro. Não é verdade? E ele vai dizendo, porque se amargos que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo, ou seja, como Zaqueu, né, como Mateus, e ele diz, se saudade somente que os vossos irmãos que fazem demais, não faz os gentios pagãos também o mesmo. E aí ele diz, portanto, sede perfeito, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Ou seja, querido, Jesus começa a aprofundar o ensinamento do reino, mostrando, olha, eu vou trazer uma mensagem para vocês, diferente daquela que vocês estão aprendendo, ouvindo por aí. E aí ele diz, para que vocês possam aprender tudo isso, é necessário que vocês sejam humildes, que abram o coração, digam, não há nada, não há nenhuma qualidade em mim, eu sou totalmente dependente de Deus, e por isso eu preciso viver. Ele diz, olha, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, para seres vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão. E ele vai dizendo a respeito de dar esmola, a respeito da oração. Jesus começa a ensinar, e ele ensina a oração que os discípulos pediram, né? E vós, portanto, quando orares, portanto, vós orareis assim. E ele diz, Pai Nosso. Aí é muito profunda a oração do Pai Nosso, nós vamos falar sobre ela. Jesus fala sobre o jejum, sobre o tesouro no céu. Jesus fala sobre a luz e as trevas. E aí ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Não há como o coração estar dividido em duas coisas. Não poder servir a dois senhores. Você terá que aborrecer um e odiar o outro. E aí Jesus trata com aquelas pessoas ali algo que é tão presente nas nossas vidas. Ele vai dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer e beber, ou pelo vosso corpo, quanto que haveis de investir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. Ou seja, Jesus começa a entrar no coração do ser humano, aquilo que traz, e vamos ser sinceros, querido, o que mais cria no nosso coração? Não é a ansiedade? A gente não fica ansioso por qualquer coisa que acontece, ou por aquilo que vai acontecer. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ela estava tão preocupada, diz, olha, deixa as coisas acontecer. Pois é, mas a gente fica tão preocupado, às vezes nem vai acontecer. Pois é, às vezes nem vai acontecer, né? E você fica naquela ansiedade. Eu estava compartilhando de manhã, né? A minha cunhada está bastante enferma lá no Rio, e quando o telefone toca, você já vai imaginar, quem será? Será que é alguma notícia do Rio? Né? E quando toca, você vê o nome de alguém, você diz, o que será agora? Se é do Rio, você fala assim, então, de fato, é verdade, aconteceu alguma coisa. Mas você nunca vai imaginar que ela está ligando e diz, olha, melhorou, está bem melhor. Não é verdade? Quando acontece isso, quando você tem alguém da família que está enfermo, você aguarda sempre a resposta, olha, alguém ligou e diz, não, está melhor, está boa, saiu do hospital. Não, mas na nossa vida, muitas vezes, nós vamos pensar o quê? Aconteceu? O pior é Jesus diz, olha, não anda, não viva ansioso, não viva preocupado, né? Não viva dessa maneira, porque o Pai Celeste cuida de você, portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos. Ou seja, ele está mostrando que nós vivemos, ele diz, olha, não viva nessa vida de inquietação. E Jesus falou isso há quase 2000 anos atrás. Mas essa ansiedade continua presente nos nossos corações. Preocupamos-nos, vivemos ansiosos. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus vai tratando, vai falando, vai ensinando. Jesus leva a oração, e aí Jesus, é interessante que nesse sermão do monte, Jesus vai tratando de tantas coisas. Não dá para a gente trabalhar tudo isso nessa noite. Mas Jesus vai dizendo, e Jesus fala também dos falsos profetas. Naquela época, Jesus já trata dessa realidade. Ele diz, olha, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são loucos roubadores. E qual é a marca do
falsos profetas. E Jesus vai dizendo: a árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos bons, nem a árvore má produzir frutos bons. A árvore boa produzir frutos maus, e a árvore má produzir frutos bons. A má vai produzir frutos maus, e a boa vai produzir frutos bons. E aí Jesus diz: olha, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E aí Jesus vai dizer o seguinte: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é porque está dizendo Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Aí Jesus diz o seguinte: muitos daqueles dias me dirão: Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? O que eles fizeram? Profetizaram em nome do Senhor. Estou profetizando em nome do Senhor. Profetizaram em nome do Senhor. Em teu nome nós não expelimos demônios. Em teu nome nós não fizemos meia dúzia de milagres. É isso que o texto diz? Muitos milagres. Primeiro profetizaram, expeliram o demônio e fizeram muitos milagres. Quem profetiza, quem espera o demônio, quem faz muito milagre é servo de Jesus, conforme o texto. O que Jesus diz? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos. Aqui ele está dizendo em Mateus, ele diz: apartai-vos de mim os que praticais a... mas que iniquidade, eles não profetizaram, expeliram o demônio, fizeram milagre. E Jesus disse que ele nunca os conheceu. Nunca vos conheci. Mas ele diz: nem todos entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Queridos, Jesus já no Sermão do Monte já advertiu que surgiriam os falsos profetas, aqueles que muitas vezes se levantam em nome de Deus, aproveitando o nome de Deus, negociando com o nome de Deus, brincando com o nome de Deus, fazendo negócio com o nome de Deus. Jesus diz: olha, milagres não comprovam que é servo de Deus, expelir demônio não comprova que é servo de Deus, fazer profecia não comprova que é servo de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai, que anda na presença do Senhor. E Jesus termina o sermão dizendo: olha, eu estou ensinando isso aqui para vocês, eu estou trazendo essa palavra, diferente daquilo que vocês ouviram, diferente daquilo que eu estou ensinando, e eu quero dizer, e ele termina dizendo o seguinte: olha, quem de fato ouviu essa palavra e praticou é igual o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vai vir um vento, vai vir tempestade. Querido, na nossa caminhada, nas nossas vidas, quantas tempestades se levantam, quantos ventos surgem. E se nós não estivermos firmados na rocha, hoje pela manhã nós estávamos falando, né? Tomé dizia para Jesus: olha, eu só vou crer se eu ver. Eu disse de manhã que Tomé é mineiro, que gosta de ver e tocar, né? Ver com as mãos, não ver com os olhos. Mineiro geralmente é isso, né? Ver com as mãos, né? Você pega para ver, né? Quero ver, você dá alguma coisa, a pessoa não contém apenas de olhar, ela quer pegar. E Tomé diz: olha, eu só vou crer que Jesus ressuscitou se eu colocar o dedo no lado da mão de Jesus, onde está o cravo, os cravos, onde foi perfurado, e no lado de Jesus, onde a lança entrou. Senão, eu não vou acreditar que Jesus de fato ressuscitou. Então, muitas vezes nós queremos ver para crer, mas nós falamos que fé é a certeza daqueles que confiam, daqueles que creem no Senhor sem ver. E aqui nós podemos ver Jesus está dizendo: olha, se você de fato ouve a minha palavra, crê na minha palavra, você vai construir sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Vai vir as tempestades, vai vir as dificuldades, vai vir as lutas, balança, vai para um lado, vai para o outro, mas Jesus está ali firme, a casa não vai cair. Mas aquele que ouve, que não pratica, que não vive essa mensagem, Jesus diz assim: olha, vai ser como construir a casa sobre a areia. O primeiro vento que vier, a gente vê a areia, né, passa algumas reportagens, o mar vai chegando, vai tirando,
e tira tudo, né? Não adianta fazer aquelas barreiras, leva tudo, leva a casa, leva a barreira, leva tudo que tem na frente. E ele diz: aquele que constrói a sua casa, ouve as minhas palavras, não praticam, é como um homem que construiu a sua casa sobre areia. Primeira luta, primeiro problema, primeira dificuldade. Jesus está aqui perto, eu não posso colocar em Jesus, então não vou acreditar. Aquele que ouve essa palavra e pratica é como aquele que de fato ouviu essa palavra. Jesus então termina o seu sermão. E agora Jesus então é hora de ir para casa. Jesus desce do monte. E quando Jesus está descendo o monte, com a multidão seguindo Jesus, e ele falou sobre o amor, ele falou sobre a humildade, ele trouxe um ensinamento profundo, bonito. E Jesus então agora desce do monte, hora de ir embora para casa. E quando Jesus está descendo do monte, quem que aparece diante de Jesus? Quem? Um leproso. Leproso, querido, naquela época vivia isolado da sociedade. O cidadão apareceu leproso, qual era a sina dele? Você tem que ser separado primeiro da sua família. Não pode viver no meio da família, porque a lepra vai passar. Você não pode viver no meio da sociedade. Você é separado de um lugar, e o que você vai esperar? A morte. E aí o que acontece? A lepra começa a comer a orelha, comer o nariz, vai comendo, né? A pessoa vai apodrecendo, o tempo vai passando, mas ela não morre de uma hora para outra. Mas ela vai ficar lá separada de todo mundo, separada da família, separada de todos, até que a morte chegue. A única esperança do leproso era morrer. Tinha outra esperança, não tinha o que fazer, não tinha onde tratar, não tinha o que fazer, era morte. E além do mais, queridos, era viver no meio dos leprosos. Imagine, queridos, a conversa deles. Como que era viver naquela situação? E Jesus está descendo, Jesus ensinou, linda a mensagem de Jesus. E Jesus está voltando para casa, e de repente aparece um leproso diante de Jesus. E ele começa, ele aproxima, o leproso quando vinha ele tinha que tocar, fazer barulho, e gritava: imundo, imundo, estava descendo, ele estava vindo, e Jesus veio ao encontro, e ele pergunta, ele fala para Jesus: se tu queres, pode purificar. O que Jesus fez? Hein? O que Jesus fez? O que Jesus fez? Hein? Jesus estendeu a mão e tocou-lhe. Queridos, isso faz tremenda diferença. Ninguém podia tocar no leproso. Tinha que ter um tempo, alguém tocasse o leproso, tinha que ter um tempo de ficar isolado para a purificação. E Jesus sai de propósito, Jesus vai lá e toca e sai mostrando o seguinte, queridos: aquilo que eu ensinei para vocês no amor, aquilo que eu ensinei para vocês, eu estou demonstrando na prática que eu estou fazendo. Jesus não podia curar o leproso sem tocar? Lógico, Jesus podia falar de longe: olha, está curado, pronto, vai embora, meu filho. E Jesus diz a palavra do Senhor, Jesus estendendo a mão, tocou-lhe, para depois dizer. Jesus primeiro tocou no leproso, para depois curar o leproso, mostrando que ele não tinha distância daquele leproso. Ele não estava dizendo: eu estou com medo de ficar impuro por esse leproso. Mas Jesus toca no leproso e diz: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Imediatamente Jesus coloca na prática o milagre que ele, na prática, a sua mensagem. Eu vou lá colocar no leproso, na frente de todo mundo, mostrando para todos que ele amava aquele homem. Mas Jesus é interessante que ele diz para aquele homem: não diga isso para ninguém. Por que Jesus proibiu aquele homem de contar o milagre? Imagina que ele não leproso, sendo purificado. Você acha que alguém consegue ficar quieto depois de um milagre desse? Depois de um fato desse, o cara está isolado, vivendo sozinho, ele é purificado, ele quer gritar para todo quanto é lado. Jesus diz assim: ó, não conta a ninguém. Sabe por que Jesus fala isso? Porque se contasse, mesmo sem contar, na época de Jesus também tinha um monte de gente que só queria milagre. E Jesus diz: olha, se conta, todo mundo, aqueles que gostam de milagre, não quer compromisso com Jesus, vinha todo mundo atrás de Jesus e atrapalhava ele fazer o ministério dele. Porque o povo só queria milagre, só queria bênção, não queria compromisso com Jesus ao povo. Ou seja, Jesus ensinou, fez cumprir a sua missão, ensinar
ensinando a palavra, mas Jesus também cumpriu a sua missão através do seu proceder na prática. Jesus então demonstra ali, queridos. Talvez todo mundo, quando viu aquele leproso, pensou todo mundo afastando, dizendo: Deus me livre de ficar perto do leproso, olha. E de repente Jesus vai aproximando, porque para Jesus tocar ele teve que aproximar do leproso. Jesus chega lá e toca no leproso. E todo mundo vai ver o amor de Jesus. Jesus não estava apenas dizendo: olha, você deve amar o próximo, mas Jesus demonstra na prática aquilo que ele ensina. Jesus, na sua missão, ele cumpre ensinando a sua palavra, mas ele cumpre também praticando o que ele falou. Em último lugar, Jesus, na sua missão, ele demonstra a sua autoridade, o seu poder. E aí o verso 23 diz que ele entra no barco com seus discípulos, e quando ele está dentro do barco, sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto Jesus dormia. Parece até contraditório, no meio da tempestade Jesus está dormindo. Com certeza o barco, com toda certeza, balançava muito, mas não para fazer Jesus dormir. Jesus estava bem tranquilo, dormindo a tempestade. A tempestade aconteceu, aqui nós aprendemos algumas lições, que a tempestade aconteceu e Jesus estava dentro do mar. Muitas vezes nas nossas vidas surgem as tempestades, mesmo Jesus estando presente nas nossas vidas. As tempestades surgem. O fato de Jesus estar no meio do mar, junto com os seus discípulos, impediu que a tempestade viesse? Não. A tempestade veio e Jesus estava dormindo. Isso que eu entendi, nós estamos vivendo um desespero aqui e Jesus está dormindo. Ele muitas vezes não aparece, parece que isso acontece nas nossas vidas. A gente está passando por muitas dificuldades, problemas, acontecendo tantas coisas, tantas adversidades, e parece que Jesus está distante, está dormindo. E eles correram lá e chamaram Jesus. E aí disseram: salva-nos, pereceremos. Aí Jesus pergunta para eles: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Que desespero é esse? O que está acontecendo? Por que esse desespero todo? Aonde eles iam? Jesus entrou no barco para ir para onde? Qual que era o destino de Jesus? O outro lado. Era o fundo do mar? Não. Então por que vocês estão desesperados se nós vamos para o outro lado, não para o fundo do mar? E Jesus então fala com eles: porque sois tímidos. Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus cumpre a sua missão, primeiro ensinando a sua palavra, segundo praticando o que ele ensinava, e ele cumpre a sua missão demonstrando a sua autoridade, o seu poder agora na natureza, demonstrando a sua autoridade diante das tempestades, e da tempestade que se levantou ali. Jesus então diz: olha, acalma-te, vento, acalma-te, mar, e fez-se grande bonança. Queridos, concluindo nossa palavra, Jesus cumpriu a sua missão, e a missão maior que Jesus cumpriu foi que ele veio para morrer na cruz, e ele morreu. Mas nesses ensinamentos de Jesus nós podemos aprender que o ensinamento de Jesus, como diz os discípulos, só ele tem palavras de vida eterna. Só ele nos ensina a verdade. Ele nos ensina que na nossa caminhada, na nossa vida, ele está conosco, porque ele diz que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas eu quero dizer a vocês, queridos, que nessa caminhada até a consumação do século, nessa jornada, tempestades surgirão nas nossas vidas. Isso é real. Mas Jesus está presente conosco. E na hora de Jesus, no tempo de Jesus, ele vai levantar e ele vai acalmar o mar. Ele vai acalmar os ventos e haverá grande bonança. Nós não podemos desanimar na nossa caminhada, porque ele é o Senhor soberano, que tem poder sobre a natureza, poder sobre as nossas vidas, poder sobre a morte e poder sobre a vida.
Jesus e a sua missão. Que nós possamos, queridos, estar sempre ouvindo a sua voz, sempre ouvindo os seus ensinamentos, colocando em prática nas nossas vidas, vendo que Jesus olha para nós, Ele não está distante de nós, Ele está sempre estendendo a sua mão e dizendo: eu quero cuidar de você, eu quero abençoar a sua vida. Jesus está sempre dizendo e acalmando as tempestades que se levantam nas nossas vidas. Como é bom ter Jesus, não no barco, mas nas nossas vidas, presente conosco. O mesmo Jesus que ensinou, o mesmo Jesus que está conosco, que cuida e que sustenta as nossas vidas. O mesmo Jesus que antes de ir à cruz participou com seus discípulos da última ceia e ali, aliás, da última Páscoa, e ali instituiu a ceia. E ele diz: fazei isto em memória de mim. Relembrar o sacrifício de Jesus. E quando nós relembramos o sacrifício dele, nós lembramos das suas palavras. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Amém? Amém. Quero convidar o conselho da igreja que vem à frente, para que nós possamos participar da ceia do Senhor.